E é essa, galera. Meu nome é Nelly Nagaki e eu resolvi trazer esse vídeo hoje porque está extremamente em alta no momento. Tanto pela demarcação de terras indígenas, que é um assunto que está em pauta há muito tempo e que está um pouco mais alto agora por causa das invasões, quanto pelas notícias que saíram agora pelo vasto desmatamento da nossa Amazônia. Então, é um assunto extremamente importante, que tem altas chances de cair assuntos dele no Enem, tanto quanto outros vestibulares. Então, é mais do que meu dever trazer esse assunto para vocês, porque além de ser um assunto importante para vestibular e tudo mais, ele é um assunto importante para a vida de qualquer brasileiro. Então, com vocês, índios brasileiros. Pra gente compreender um pouquinho melhor sobre como é que é esses índios do Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho, literalmente um pouco. 1500. A gente pensa que é muita coisa, mas, cara, é pouquíssimo tempo. 500 anos não é nada. Então, antes do descobrimento do Brasil, as aldeias indígenas, né, que eram os povos que habitavam no Brasil, eram os índios, e essas aldeias eram extremamente diversificadas. A gente tinha uma diversidade cultural absurda. Então, eram inúmeras tribos indígenas com suas próprias culturas, línguas, deuses, sua própria configuração. Então, todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia é baseado no que a gente aprendeu das poucas tribos que sobreviveram, né? Porque elas não tinham escrita, né? Então, eles não deixaram nada documentado, era tudo oral. Então, a gente sabe de índios que foram, que aprenderam a falar português e acabaram passando, portugueses que aprenderam a língua e escreveram. Então, as informações ou se perderam ao longo do tempo, ou foi transcrita errado, ou não veio encaixada, ou até veio. Então, o que a gente tem é pouca coisa, e o pouca coisa que a gente tem é extremamente rico. Então, imagina a quantidade de coisa que era. Então, os índios aqui do Brasil, eles eram completamente independentes. Cada tribo, né, era independente de outra tribo. Elas não tinham uma organização ligada uma com a outra. Diferente, por exemplo, da América Central. Tribos que eram vizinhas, às vezes, não falavam a mesma língua. Então, tinham cultura completamente diferente. Elas eram independentes uma das outras. E isso foi até uma dificuldade na colonização dos portugueses, porque eles derrotaram uma tribo e a outra era completamente independente, não tinha nada a ver com essa, né? Então, tinha que derrotar uma por uma e por aí vai. Dentro de uma aldeia indígena, né? Então, temos os índios, que moram numa aldeia, que é o nome do grupo deles. Então, tem uma aldeia, eles moram em ocas. Acho que todo mundo já conhece isso, mas vamos falar, né? Todo mundo mora em oca. E a organização entre eles é o seguinte: em cima a gente tem o cacique. O cacique é o líder administrativo, digamos assim, da aldeia. Logo abaixo a gente tem o pajé, que é como se fosse o líder espiritual. Ele é que é responsável pelos rituais, para as festas e tudo mais. Lembrando, rituais, festas, tudo relacionado à religiosidade indígena. Eles são politeístas, ele tem vários deuses. Então, o responsável por essas atribuições espirituais seria o pajé. E dentro da tribo, a gente tem uma organização entre homens, mulheres e entre crianças, né? Entre a faixa etária de idade. Então, os homens são incumbidos de caçar, de prover alimento, no caso de pescar e tudo mais, e ir pra guerra caso tenha, no caso. E as mulheres, elas são responsáveis pelo alimento, para cuidar da oca, né, para cuidar das crianças. E entre as crianças tem outras responsabilidades. Por incrível que pareça, a responsabilidade das crianças é brincar. Que vai ser uma coisa que a gente... As crianças têm a responsabilidade de brincar. E elas têm que brincar com coisas que elas têm que desenvolver quando elas vão fazer na fase adulta. Por exemplo, um índiozinho, menino, um gurumi, ele tem que trabalhar, ele tem que brincar com coisas que ele vai fazer na idade adulta. Ele tem que brincar de luta, ele tem que brincar com arco e flecha, pegando animais pequenos. As meninas, né? Então, as meninas têm que brincar de boneca, simulando cuidar de criança, fazer comidas. Então, é um aprendizado que eles vão desenvolver para a fase adulta, né? A organização na aldeia indígena, ela é harmoniosa. Então, não há ninguém mandando. Não há uma pessoa lá em cima, não é o cacique que diz você faz isso, você faz aquilo. Não há ordem, não há ninguém mandando. Por exemplo, eu não trabalho para ganhar isso em troca do meu trabalho. Eu trabalho para viver. Então, eu vou pescar pra gente comer.
eu vou cuidar da casa pra gente viver. Então não há um trabalho que nem aqui no Ocidente, de que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, enfim. A organização é natural. Então todo mundo sabe a sua função e todo mundo faz porque é responsabilidade de todo mundo. Outra coisa interessante que todo mundo sempre comenta sobre os índios brasileiros é a antropofagia. Todo mundo sabe o que é antropofagia? Antropofagia. Antropo vem de homem, né? E antropologia e tudo mais, homem. E fagia vem de comer, de se alimentar. Então, antropofagia é se alimentar de homem. Sim, é canibalismo. Pois é. Então todo mundo pensa, né? Tipo, tem muito filme que fala sobre isso, sobre os índios canibais e tudo mais. A diferença é que quando a gente pensa em antropofagia, a gente pensa numa coisa violenta, de morte, de vou comer você e tudo mais. Mas não é tão assim. Os índios utilizavam disso não para se alimentar, para comer, no sentido de sobrevivência. Afinal, aqui no Brasil tinha fauna e flora abundância na época, então era só ele ali buscar uma frutinha, um animal, sempre tinha. Então, não era falta de comida. Eles comiam outras pessoas em momentos específicos. Era em confrontos tribais, em momentos religiosos. Então, eles faziam isso normalmente, né? Os mais comuns, casos mais comuns, para absorver alguma característica daquela outra pessoa. Então, se fosse alguém muito forte, um guerreiro muito sábio, se fosse uma pessoa com poder de alguma maneira que eles achavam que fosse absorver, então eles comiam parte daquela pessoa porque eles acreditavam que eles iam absorver aquela habilidade. Então, se você é um Zé Ninguém, ele não ia querer comer você, porque você não tem nada pra oferecer a eles. Tá, parei. Outra coisa interessante da agricultura indígena, que também é bem comum nos quilombolas, é a coivara. A coivara é o ato de você queimar, né, a vegetação natural, né, do lugar, para ele fertilizar a terra e você utilizar para agricultura. A diferença é que essa agricultura, né, a coivara, ela é feita assim, você tem que utilizar ela por 3, 4 anos mais ou menos, e ela tem que descansar a terra por uns 10 anos para poder recuperar. Então ela tem uma fertilização muito rápida, mas ela também desgasta a terra muito rápido. Então, quando isso é feito por indígenas, por quilombolas, com pessoas que sabem disso, né, que cuidam da terra, da natureza, eles sabem fazer isso. Então, eles sabem fazer isso num local e deixar ele descansar enquanto está utilizando o outro. Quando ele é feito por uma pessoa que está só preocupada com lucrar e ter sempre alimento, então ele não tá nem aí, ele vai só destruir a natureza. Então, deixa só os índios e quilombolas fazer isso, tá? Eles sabem o que estão fazendo. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com todas essas tribos indígenas e inicialmente eles tentaram escravizar os índios, né? Óbvio. Eles não iam gastar dinheiro e batendo na África, pegando um monte de gente se eles têm mão de obra aqui. A diferença é que a escravização do índio ela foi muito complicada, exatamente pela estrutura social que o índio tinha aqui no Brasil. Por exemplo, o índio ele tem uma organização, a mentalidade do índio ele é muito diferente da europeia. Vou dar um exemplo bem prático. O índio, quando ele quer comer, ele vai e pega uma fruta. Ele precisa se alimentar todo mundo, ele vai e pesca, ele caça. Todo dia tem comida. Então, se ele for caçar agora, ele vai conseguir. Se ele for caçar amanhã, ele vai conseguir. Então, ele sempre tem comida, sempre. Então, na Europa, você não tem isso. Você tem épocas que você colhe, né? Épocas que você caça, e tem épocas que você não consegue porque tá muito frio ou porque tem uma seca muito grande. Então, as pessoas na Europa precisaram com o tempo de plantar muito, colher e guardar para épocas que não tem. Ou caçar e guardar esse alimento para os períodos que não iam ter. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, o índio não faz isso. O que o índio faz? Ele vai caçar de manhã, pega a comida do dia, volta pra casa, prepara a comida e pronto, ele vai descansar, ele vai balançar na rede, tomar banho de rio, vai lutar, vai dançar, vai fazer o que ele quiser, porque ele tem o resto do dia de folga, tipo, ele não tem obrigação. A obrigação que ele tinha, ele fez. E o resto do dia é lazer. Então, quando os europeus chegaram aqui, chegaram assim, você, o índio, por que você não pega um monte de comida e guarda? Por que tu passa o dia nessa rede balançando? Tu não faz nada, sabe? Então, uma dessas ideias de que o índio é preguiçoso veio disso.
O índio não queria passar o dia pescando o dia todo pra juntar um monte de peixe. Por quê? Se ele pode ir todo dia pescar e o resto do dia ele descansar, tipo... Na cabeça do índio faz muito mais sentido. E na minha também. Outra coisa importante é que o índio não sabe o que é receber ordem. Ele não recebe ordem, ele nunca recebeu ordem na vida. Então, tipo, o português chegou, ei, corte essa árvore. Ele ficou, por quê? Por que eu vou cortar a árvore? O índio não tem essa concepção de mandar. Na tribo ninguém manda, todo mundo faz sua parte. Então, ninguém manda o outro fazer nada. Então, ele não tem nem noção do que seria obedecer alguém. Por que eu vou obedecer você? Quem mandou? Você é Deus agora? Então, a barreira social foi muito complicada para o índio se adaptar ao escravismo. Ele também não utilizava várias ferramentas, por exemplo, serrote. Então, vários índios perderam membros no começo dessa escravização. Então, juntou vários problemas, né, nessa questão de escravizar os índios, ainda porque os índios eram extremamente violentos. Então, tipo, esse negócio de achar que o índio, tá bom, eu vou ser escravo, tipo, não aconteceu. Isso é ilusão na cabeça de alguém que botou na sua cabeça, tipo, nunca existiu. Os índios extremamente violentos. Então, se ele chegava o português mandando obrigar ele a fazer alguma coisa, quando os índios se tocava que não era isso, não era legal, meu amigo, era a guerra pra certo e morreu muito português nessa brincadeira, cara. Os bichos não era brinquedo, não. Já que a gente sabe que o português, mesmo em número menor, né, ele tinha muitas armas, né, ele tinha uma violência bélica, eles tinham doenças que fez com que dizimasse uma população muito grande indígena, e as tribos indígenas que sobraram foram mínimas. Então, se a gente se comparar a população indígena que existia no Brasil antigamente e a que tem hoje, praticamente é quase inexistente. Então, os poucos que tem, eles têm que ser extremamente preservados, tanto sua cultura quanto seu espaço de vida mesmo, porque o índio ele precisa de um espaço para sobrevivência muito grande. Não é, vou dar um terreno e para você... Eles não vivem de terreno. A gente, europeu, que vive de terreno. Eles vivem de floresta. Então, eles precisam de um espaço muito grande. E é deles. A gente que roubou. Atualmente, no Brasil, a gente tem cerca de 300 etnias indígenas diferentes. Só no Brasil. E mais de 250 línguas. Você tem noção de que num país chamado Brasil, que a gente enche a boca pra dizer que todo mundo fala português, tem 250 línguas diferentes? Tem noção? Atualmente. Fora todas as que sumiram, porque foram mortas. Cara, eu fiquei chocada com a universidade. Então, a gente sabendo que esses índios eram extremamente populosos, tinham um território extremamente grande, porque era o Brasil inteiro. Tem tanta cultura, tanta língua, tanta diversidade. Então, quando a gente percebe isso e vê como tá a situação agora, é algo de se levar em consideração. Então, toda essa estrutura, né, que a gente viu até agora, ela fez com que a gente compreendesse como funcionavam os índios. Então, os índios não tiveram uma evolução, né, interior, né, da tribo indígena. Então, eles não evoluíram modificando a sua configuração social. Então, a configuração social da tribo indígena de hoje em dia, ela só mudou pelo contato com o homem branco. E, normalmente, ela não mudou positivamente. Dificilmente ela mudou positivamente. Então, uma das discussões que a gente está tendo agora é muito grande, né? Como é a vida do índio hoje em dia. Os índios, eles estão lutando pela sobrevivência. Eles têm o seu território, né? Que eles viveram a vida toda, seus antepassados viveram a vida toda. E aí chega uma pessoa e diz que aquele território é dele. Chega com um documento, às vezes nem chega com documento, mas às vezes chega e diz, esse lugar é meu. E os índios que têm que provar que aquele lugar é deles. Então, acontecem invasões, acontecem ataques, principalmente quando eles são muito longe de cidades, por exemplo, no interior, lá para dentro da Amazônia, onde a segurança não chega, garimpeiros chegam e fazem o que querem, madeireiros chegam e botam terror, porque não tem o que fazer. Então, é muito comum ver relatos de violência, de agressão, que não dá em nada. Então, tribos inteiras dizimadas, caso agora há pouco tempo de um cacique que foi morto, e dificilmente a legislação faz alguma coisa. O órgão que protege os índios, né, é a FUNAI,
É um órgão responsável tanto por delimitar as terras, o que estão querendo tirar deles, infelizmente. Mas é o órgão responsável por delimitar o território. Então, esse território é dessa tribo indígena e ninguém pode invadir. Nem outra tribo, nem homem branco, nem ninguém. Então, é deles. Então, eles têm que delimitar esse território e esse território tem que ser respeitado. Existem até várias tribos no Brasil que nunca tiveram contatos com homem branco. Sim, existem tribos no Brasil de pessoas que nunca viram homem branco, nunca viram tecnologia, nunca viram nada. Eles vivem exatamente como era em 1500. Alguns anos atrás fizeram um mapeamento de satélite e descobriram essas tribos, então ninguém foi lá, eles continuam lá. E foi garantido proteção dessas tribos. Então, olha, tem gente ali, não vão lá. Deixa os caras lá. Se um dia eles quiserem vir até aqui, aí você dá um oi. Mas você não vai lá, entendeu? Então a gente tem que respeitar a decisão deles também. Então, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade de comentar. Dê o seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. Até o próximo Aqui História. Valeu!